Estes postos móveis são uma boa ideia para colocar ao serviço dos cidadãos? Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Bem, a resposta é não. Nós consideramos que este tipo de políticas, que já não são de agora, já são do passado, aliás, há uns anos atrás, tentou-se fazer um policiamento com este tipo de equipamentos, com estas esquadras móveis, e sabemos bem o resultado, ou seja, muita gente não se deslocava a essas unidades, por razões de frio, os polícias teriam de serviço no interior dessas unidades, também com cobertores nas pernas, não havia ali uma capacidade operacional de responder àquilo que era necessário. Por outro lado, dizer que esta iniciativa é quase uma resposta em desespero por parte não só da Direção Nacional, mas também do próprio Ministério da Administração Interna, uma forma de acalmar as populações, de responder às críticas que foram lançadas pelo Dr. Rui Moreira, pelo Dr. Carlos Moedas, e passou por uma operação de cosmética, se me permite a expressão, anulando aquilo que era a necessidade de avaliar as situações como elas devem ser avaliadas do ponto de vista estrutural. Para além disso, eu creio que aqui a questão da unidade móvel partiu de um princípio errado, é que nós nunca colocamos em causa a questão da unidade ser física ou móvel. Eu percebo a intencionalidade ou a intenção de colocar um equipamento que tenha alguma mobilidade, mas o problema aqui não reside na estrutura propriamente dita, seja ela estática ou móvel, mas sim no efetivo, nos polícias que são necessários ter para apetrechar essas unidades. E posso-lhe adiantar que já no dia de hoje e no dia de ontem tive muitas informações pelo país de corte de folgas, notificações a agentes para cortarem as suas folgas, a extinção de serviços que outrora a Polícia de Segurança Pública anunciava como importantíssimos, um movimento integrado de policiamento de proximidade, a questão das notificações, a questão de outros policiamentos mais específicos, para de alguma forma poderem colocar esses mesmos elementos nas unidades móveis. Isto é demonstrativo e elucidativo de que a ausência de efetivos é uma realidade. E aquilo que o Sr. Ministro diz relativamente a comparações que faz com outras realidades europeias em termos de efetivo, o que acho que tem para dizer é que nunca colocamos a questão em termos de número ou de quantidade de polícias, mas sim aqueles polícias que em Portugal desenvolvem serviço operacional, que é aquilo que é a expectativa que as populações têm relativamente a um polícia. Muitas vezes estão sobrecarregados com o chamado trabalho burocrático, que é necessário de ser feito, mas que poderia ser outras pessoas a fazê-lo. Há uma pergunta que tem sido feita por estes dias, que já me vai dizer se a pergunta faz sentido ou não, se não há pessoal para as esquadras, como é que depois há pessoal para as unidades móveis? Pois, essa é a pergunta que nós também colocamos, porque efetivamente não me recordo na última semana terem sido formados novos polícias ou ter havido qualquer alteração substancial que permita esse apetrechamento de efetivos. Por isso, essa questão, desde logo, tem que ser colocada, mas era importante também obter uma resposta por parte Colocaram essa questão ao Ministro? Sim, nós estamos, aliás, nós temos feito essas referências ao MAI, à Direção Nacional, aos comandantes. Nós há poucas semanas enviamos uma carta aberta a todos os comandantes dos distritos e das unidades dos estabelecimentos escolares da PSP, apelando também a que eles próprios tivessem aqui uma postura mais interventiva junto da Direção Nacional e por essa via a Direção Nacional junto da tutela. Aquilo que nos parece, me permite, estas reuniões foram realizadas pelo Sr. Ministro com os comandos metropolitanos do Porto de Lisboa, das duas uma, ou os responsáveis da PSP enganaram aqui de alguma forma a realidade ou branquearam a realidade ao Sr. Ministro, ou o Sr. Ministro teve noção daquilo que se passa e não teve uma resposta à altura das necessidades. Aquilo que me parece é que as populações já perceberam, e este caso da unidade móvel do Porto é um pouco ilustrativo daquilo que é a realidade, os factos, não tanto aquilo que é a comunicação que tem sido feita politicamente pelo Governo, e desse ponto de vista a comunicação parece-me que é positiva do ponto de vista daquilo que é a necessidade do Governo dizer que está tudo bem, mas quem conhece a realidade, quem conhece o funcionamento das esquadras, sabe bem que isto não passam de operações cosméticas e, de alguma forma, o Governo continua a insistir no paradigma de dar uma imagem de algo que não corresponde ou não tem qualquer adesão à realidade. Mas parece-me que as populações já começam também um pouco a perceber essa forma de comunicar politicamente, mas que não tem adesão à realidade. O funcionamento da primeira unidade foi anunciado como um teste pelo Ministro da Administração Interna. A verdade é que a carrinha da PSP avariou na primeira noite de serviço. Que comentário é que esta situação lhe merece?
aquilo que acabei de dizer. É uma ironia, no fundo? Acaba por ser, mas isto se não fosse sério, acabava até por ser um pouco caricato e engraçado, porque aqui a questão é perceber o que é que foi feito nestes últimos 2 ou 3 dias para colocar as unidades móveis em funcionamento. A própria Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública tem que se decidir, porque se outrora era importante ter policiamento na rua, e polícias na rua, e isso é verdade, hoje já não se coloca isto. Posso dizer que houve indicações a todos os comandos do país para que todos os elementos que fizessem parte de policiamentos de visibilidade, por exemplo, as bicicletas, o pessoal que anda nas praias, junto à costa, foram todos notificados para deixar de fazer esse serviço, para ficarem nas esquadras a fazer o reforço necessário ao efetivo para que as esquadras funcionem, o que quer dizer que tinha razão quando dizia que os polícias não chegavam para ter uma esquadra aberta. Agora, muda-se o paradigma da realidade do policiamento do dia para a noite, ou seja, ou é importante ter pessoas na rua, como ao mesmo tempo se notifica as pessoas que estão na rua em visibilidade para apetrechar as esquadras. Isto quer dizer, efetivamente, aquilo que andamos a dizer há muito tempo, que é, apesar de termos 20 mil polícias em Portugal, a própria gestão do dispositivo não corresponde àquilo que é necessário. Nós temos muitos polícias a fazer notificações a tribunais, temos polícias a fazer policiamentos e em situações que não são de matéria policial. Mas era preciso perspectivar no futuro aquilo que quer fazer, aquilo que é para a polícia fazer, aquilo que não é para a polícia fazer, mas permita-me também dizer aqui dar nota de uma questão que muitas vezes é omitida. Nós temos que ter alguma cautela quando falamos da aplicação de elementos policiais do serviço administrativo na componente operacional. A realidade da PSP não é a realidade do Porto e de Lisboa unicamente. Nós temos vários comandos do país onde muitos desses elementos que estão dados a esses serviços estão lá por razões de idade, de doença, de incapacidades. E corremos o risco de, ao pegar de uma forma linear nesses elementos e colocando na rua, não temos uma capacidade operacional. Temos sim mais visibilidade, mas temos colegas que não têm capacidade, e se aliarmos isto àquilo que é a necessidade de rejuvenescer a instituição, dada a média de idades, eu pergunto se esta dimensão está à altura das necessidades que o país tem do ponto de vista da alteração das dinâmicas sociais. Estamos a falar de um serviço cada vez mais complexo, mais exigente e mais arriscado. Vamos ver se eu entendi, e será a minha última questão, até porque na altura foi desdramatizado este encerramento da esquadra no centro do Porto, dizendo que os polícias eram mais importantes na rua, junto dos cidadãos, do que propriamente nas esquadras. Aquilo que me está a dizer é que, neste momento, há polícias que estão a ser retirados da rua para garantir que não há encerramento de esquadras. É exatamente isso que acabou de dizer. Numa semana conseguimos ter duas visões completamente diferentes daquilo que é a realidade. Que, por um lado, aquilo que foi assumido pela Direção Nacional e o seu Ministro veio corroborar dessa opção, cometendo chegar a alguns turnos nas esquadras e por colocar um encerramento provisório para ter capacidade de ter mais polícias na rua, ora que depois do Dr. Rui Moreira de alguma forma demonstrar a sua insatisfação, vem-se agora mudar o paradigma e o seu Diretor Nacional notifica aos comandantes para que promovam a extinção de serviços que existiam para ter polícias na rua, para poder apetrechar as esquadras. Quer dizer, continuamos na política de puxar a manta de um lado para o outro, escorando sempre um dos lados para ter o outro a funcionar. Parece-nos que era importante que o Sr. Ministro da Administração Interna percebesse aquilo que está a acontecer na PSP e de uma forma objetiva, concreta e envolvendo os profissionais, neste caso concreto os sindicatos, percebêssemos que o problema estrutural não é uma questão para já de reorganização dispositiva, apesar de ter um dos problemas. Mas o problema fulcral e estrutural é a capacidade ou a incapacidade que a PSP está a ter de recrutar novos elementos e continuarmos nesta perspectiva de ter políticas de corte, restrição, apesar de termos uma comunicação política muito eficaz, mas isso não resolve os problemas. E devemos alterar este paradigma dos últimos governos, que é preocupar com aquilo que é comunicado para fora, no sentido de preservar a boa opinião pública, mas resolver concretamente os problemas que existem na PSP, que são estruturais. Falta de atratividade, pouca dignificação de carreira, poucos candidatos para concorrer à PSP, e isto depois traduz-se em má qualidade às populações, ao nível da segurança interna, e que ainda não chegou a um limite, porque os profissionais
têm tido uma postura de profissionalismo, de espírito de missão, mesmo com as suas folgas cortadas constantemente, mesmo com trabalhos suplementares e com pouco reconhecimento e pouca dignificação da sua atividade profissional.